Seja muito bem-vindo, esse é o canal Verdade Revelada, 10 anos trazendo à luz aquilo que está oculto pelo sistema, trazendo as escrituras e também desmascarando o oculto, o ocultismo, as sociedades secretas. E recentemente o Rodrigo Silva, arqueólogo e também participante, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da TV Novo Tempo e tantas outras instituições adventistas, ele postou essa foto de época, com a mão dentro do casaco. Isso gerou muita polêmica na internet, a ponto de ele tentar se explicar. Então a questão que foi levantada é que esse gesto aí é um gesto muito estranho e ele tem sim uma relação com o oculto. Agora a questão que foi levantada é: Rodrigo Silva é maçom? Eu não sei. Agora, esse gesto é maçônico? É, com certeza. Aqui embaixo nós temos uma outra foto que ele postou, para fazer um pouco assim de média com o que o pessoal estava falando na internet, ao lado de Napoleão Bonaparte com a mão dentro do casaco. E querendo dar uma conotação de que é um exagero, que Napoleão fosse maçônico e ele, por fazer esse gesto, também seja maçônico. Então, nós vamos comprovar aqui com documentos, tá? Já que ele pediu assim uma base, de fundamentos, documentos e tal, uma pesquisa realmente com fontes confiáveis, eu vou mostrar para o Rodrigo Silva que esse é um gesto maçônico, sim, tá? E não só isso, vou responder o desafio dele aos internautas, comprovando que esse gesto maçônico e que as escolas de mistérios, o oculto, o ocultismo já existia muito antes, do século XII e o século XIII, como ele afirmou, e ele remonta até mesmo antes dos filósofos gregos. Eu vou comprovar isso aqui, tá? Por documentos. Então você vê aí Napoleão, você vê Abraham Lincoln, Frederick Barthold, Nathan Rothschild, da família Dinastia Illuminati Rothschild, com a mãozinha dentro do casaco ali, Francisco Pizarro, um conquistador espanhol. Você vê mais recentemente Joseph Stalin com a mãozinha ali, George Washington, Napoleão Bonaparte, Karl Marx e Simão Bolivar. Então, o que esse gesto na maçonaria representa? Que estas pessoas participaram durante o desdobramento da história do mundo. Eles têm a mão deles ali, em moldar a nova ordem mundial, em moldar o sistema do anticristo, o sistema final. Então, quando o Rodrigo Silva postou, essa foto com essa pose e depois insistiu pousando ao lado de Napoleão Bonaparte com esse gesto também, ele levanta muitas suspeitas, já que ele foi formado em escolas jesuítas, e agora ele vem com essa pose maçônica. Então eu queria logo responder o desafio do Rodrigo Silva, depois eu vou falar sobre os gestos maçônicos no meio dos pioneiros, os fundadores da Igreja Adventista e de muitos que foram ali nomes proeminentes na formação do Adventismo. Então vou agora responder o desafio do Rodrigo Silva. Eu vou começar falando da Ordem dos Templários, que só uma busca rápida você vai descobrir que os Templários já começam no ano 1118, certo? E que os Templários eles tinham uma relação direta com a fundação da maçonaria, como você pode ver aqui nessa outra foto, que dela vieram as ordens, o rito escocês, a Rosa Cruz, outras ordens. Aliás, a Rosa Cruz já é bem mais antiga, mas dela vieram aí outras ordens maçônicas. Mas é interessante aqui que você tem os templários já sendo datados bem antes do século XII e do século XIII. Você vê os templários aparecendo no cenário do catolicismo bem antes disso. E bem antes nós temos aqui
a escola de mistérios. Basta fazer uma pequena pesquisa sobre o que são as escolas de mistérios. E o que nós vamos descobrir é que, muito antes até dos filósofos, nós temos os participantes dessa escola de mistérios que remonta ao Antigo Egito, Babilônia e os celtas e toda a ordem de sistemas ocultos por todo o mundo. Então, o que eles colocaram aqui? Tales de Mileto, século 7 a.C. do Messias, autor da máxima Nocte Ipsum, conhece-te a ti mesmo, inscrita na escola do templo de Delfos. Solon, do 7º século antes do Messias, quem teve acesso às tradições iniciáticas por meio de escolas do Antigo Egito. Então, esse papo que maçonaria ou que o oculto surge só com a maçonaria recentemente, isso é balela. Porque o oculto ele existe desde os primórdios da humanidade, quando os anjos caídos concederam conhecimento proibido aos seus filhos, né, os Nephilim, que eles tiveram com as mulheres. E durante todos os séculos esse conhecimento tem sido resgatado e aprimorado. Então eles falam aí das escolas do Egito Antigo, né? Eles falam também de uma era bem antiga, né? Onde eles já praticavam a magia, já praticavam todo esse conhecimento oculto e proibido pelo Criador, ok? Então, Rodrigo Silva, a escola só se engana quem quer. Agora, eu vou mostrar para você por que permanecer na igreja adventista é permanecer com a maçonaria, é fazer parte da maçonaria de forma, vamos dizer assim, subliminar, não declarada, mas é maçonaria. Nesta foto aqui que a Ellen White está no centro, a fundadora, né, a profetisa da igreja adventista, você tem o Arthur Ray Cox com a mão, ali com o mesmo gesto, dentro do paletó. Tem ali esse outro lado dela, o Nathan McClure, com a mão dentro do casaco. Tem outros líderes proeminentes como L.A. Scott e Derek, dois maçons conhecidos, com a mão dentro do casaco. Agora, como uma profetisa, ela está rodeada de maçons. Como? Porque ela fazia parte. O marido dela, o James White, fazia parte ali da maçonaria. Você vê ele com a mão dentro do casaco aqui ao lado dela, exibindo a marca do cavaleiro, né? O cavaleiro da marca cristã. E antes que alguém se pergunte, será mesmo que eles eram maçons? O pioneiro adventista, e já que a própria igreja adventista declara que ele era um pioneiro, só tem o William Miller aqui, ó, no centro. E o próprio livro, esse livro menciona que ele era envolvido com a maçonaria, era grão-mestre na loja Morning Star, eu até botei o link da loja aqui, que o site ainda existe até hoje, número 27. E esse é o símbolo da loja que ele fazia parte. O esquadro, o compasso e a estrelinha do Baphomet no centro. E tem o nome Loja Morning Star, ou Estrela da Manhã. Esse também foi o barco que o nome do barco que o filho da Ellen White batizou, né? Um dos barcos missionários do filho dela, né? O Edson White, ele colocou de Morning Star o nome do barco, Estrela da Manhã. Agora, por que Estrela da Manhã? Tinha tanto nome para colocar, o Messias, o Anjo, não sei o que, bota exatamente o mesmo nome da loja do pioneiro adventista, grão-mestre, grau 33, William Miller. Não só isso, há evidências de que o James White, o marido da Ellen White, foi iniciado, era maçom, prova que é o obelisco que foi colocado aqui ao lado do túmulo dele, né, o túmulo White, escolhido pela própria senhora White e comprado com o dinheiro da igreja, certo? E ela se recusou a removê-lo dezenas de anos depois, né, cerca de 32 anos depois, ela disse que não ficaria monumento partido no túmulo do marido dela porque ele tinha feito a obra de 2 homens. Então, como uma profetisa não iria saber, senhores, que isso é uma coisa abominável ao Criador, né? Obeliscos, né? Por exemplo. Como uma profetisa que leu a Bíblia, que fez tantos livros sobre a Bíblia, ia colocar um obelisco original lá. Inclusive eu estive
nesse cemitério, né, lá em Michigan. Tá? Estive também em Battle Creek, que é a cidade onde os pioneiros dominavam, praticamente a Igreja Adventista era dona da cidade lá, tiveram prefeitos e tudo. Então o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o Altíssimo ele vai quebrar os altares e deitar abaixo as colunas. Oséias 10:2. Ele diz em Êxodo 23:24 que destruirá totalmente e quebrará todos os pilares sagrados. Também diz que nem levantarás pilar, ou obelisco, coluna, qualquer nome que você queira dar, não levantarás pilar sagrado ao qual o Altíssimo odeia. Deuteronômio 16:22. Então como é que uma profetisa vai lá, coloca um obelisco no túmulo do marido? Depois, outros pioneiros como o J.N. Andrews, que é esse daqui de baixo, muito conhecido, inclusive a faculdade adventista lá nos Estados Unidos se chama Andrews University, né, a Universidade Andrews, e tem lá no obelisco, no túmulo dele, esse obelisco aqui, a foto original lá. Como? Tem outros pioneiros como E.L.H. Chamberlain, muito conhecido, tem um obelisco. Você tem outro aqui, essa foto aqui de baixo, na verdade. Então, no mínimo, eles têm um envolvimento fortíssimo, foram iniciados. E ainda há quem se pergunte se não foi coincidência. Então vamos ver se 10 fotos são coincidência. Ou dezenas de fotos são coincidência. Aqui o marido da Ellen White, exibindo o gesto do Rodrigo Silva lá, né? A mão oculta. Aqui tem um líder proeminente também, outro líder maçom da Campal Adventista, né? Fazendo o gesto ali no meio deles. Você vê mais abaixo esse que era editor lá da revista Adventista e também havia sido prefeito de Battle Creek, em Michigan, que é o pioneiro chamado C. Gage, William C. Gage, exibindo aí a mão oculta. Aí nós temos o outro aqui, o Nathaniel McClure, que foi eleito 2 vezes como presidente da Conferência da Califórnia, de 1890 a 1891 e de 1894 a 1896, fazendo o gesto aí da mão oculta maçônica. Aí você tem aqui uma literatura maçônica exibindo mulheres maçônicas que, para serem aceitas na ordem, né, elas já participavam naquele tempo, e você vê a postura dessa iniciada maçônica daquela época já, que é a mesma postura de Ellen White, aqui ao lado do filho maçom, né, exibindo aí esse gesto maçom. E aqui você vê os maçons. Até hoje esse gesto é exibido por militares maçônicos, é exibido também no momento daqui do hino nacional brasileiro. Para que ninguém tenha dúvida, aqui você vê mais iniciadas maçônicas posando ali com os outros adventistas. Você vê aqui o símbolo do olho que tudo vê nessa literatura maçônica, que tem a dama ali com a pose maçônica, foi usada nos livros de Ellen White. Está aqui o livro chamado The Way of Life, que eles traduziram aqui no Brasil como Estilo de Vida. Isso aqui está no White State, nas fontes originais, é o mesmo olho que está ali. Não sei o que tem a ver com a árvore, a árvore da vida ali, como eles estão retratando, e luzes saindo, e o olho que tudo vê lá, ainda colocam os 10 mandamentos para profanar. Mas isso aqui foi uma fotografia, uma litografia, concebida por Tiago e Ellen White, na época. Então, por que a maçonaria quer se infiltrar nas religiões? De acordo com Albert Pike, que viveu em 1809 a 1891, grande comandante soberano pontífice da maçonaria universal, a finalidade para infiltração nas religiões é para corrompê-las e enchê-las com erro. Então eles jogam uma iscazinha ali, um sabor para todos os gostos, jogam umas verdades aqui e ali, como a Igreja Adventista tem, como o sábado, e aí um monte de mentiras juntas para dizer uma autêntica profética, que tem uma profeta, uma profetisa, e que é a religião verdadeira, para angariar membros. Mas você não precisa permanecer no erro. Você não precisa ser enganado mais. Você já sabe a verdade. Só fica nesse engano quem quer. Eu já saí desse engano. Aqui, essa pose do Rodrigo Silva aí não me engana. Eu não caio nessa. Mas você deve estar atento
Não adianta eles justificarem, dizer que isso aí é um símbolo de reverência, um símbolo de... Né? Não é. E ele talvez, né, seja um participante em moldar o mundo segundo a agenda da nova ordem mundial. Né? Ele já falou que o mundo precisa de uma nova ordem mundial. Ele já tem negado que os acontecimentos atuais não são parte da agenda. Então ele trabalha como um desinformante para enganar os adventistas e aqueles que se engabelam, né, com o Rodrigo Silva como arqueólogo, como educador, como palestrante, como apresentador. Mas você já sabe a verdade. Curta, compartilhe o vídeo. Nós somos a Resistência.